Eu lerei o verso par e convido os irmãos a ler os versos ímpares. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, versículo 31. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio, pois, Jesus no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Poder sentar e vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome mais uma vez. Nós que o conhecemos, queremos proclamar nessa noite a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade. E pedir que o Senhor continue a falar-nos, como já tem falado, a cada ato deste culto, a cada momento desta liturgia. Que possamos agora emudecer os nossos corações, silenciar as nossas mentes e acalmar as nossas vidas para ouvir a Tua voz. Que o Senhor, com Tua graça e com o Teu favor, fale-nos nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A cada domingo, como os irmãos sabem, eu tenho pregado na temática Mantendo Viva a Esperança. E hoje, a nossa temática é Mantendo Viva a Esperança quando eu tenho dificuldade de crer. Talvez você ache estranho esse texto, mediante um dia de nascimento, mediante um dia de festividade. Mas no final de todo esse sermão, nós entenderemos o porquê desse texto. Estamos diante, irmãos, de um texto que fala a nossa vida. A dificuldade de crer não é só de Tomé. A dificuldade de crer é de todo ser humano. É de todo aquele que já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar sobre seus milagres, mas que chega a um dado momento da vida que encontra-se em um ceticismo, que encontra-se em uma descrença, que encontra-se abalado. E por vezes perguntando: Senhor, o Senhor existe? Se existes, onde estás? Parece-me que esqueceste de mim. Talvez você tenha se encontrado nessas perguntas esse ano 2023. Talvez você tenha se encontrado como Tomé, colocando métodos para poder crer no Senhor, colocando circunstâncias para poder voltar a confiar no Senhor. Porque o texto nos mostra de forma nítida que Tomé estava descrente. Tomé estava cético sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas nós precisamos entender os motivos por que Tomé estava descrente, porque Tomé não estava mais confiando, para que, compreendendo os motivos deles, possamos olhar para nós e, encontrando as respostas por meio da palavra de Deus, possamos nessa noite também sair daqui alegres, possamos sair daqui falando como cantamos quase agora, proclamando sobre os montes, montanhas, sobre todos os lugares quem Cristo é. E Tomé nos ensina, irmãos, o porquê ele estava descrente. E em primeiro lugar, nós vamos perceber que ele está descrente por causa de suas emoções. Versículo 24 em diante, ele vai nos mostrar isso.
Ele vai nos mostrar que Tomé, ele precisava, irmãos, acreditar. Na verdade, ele precisava ver para poder acreditar. Ele precisava tocar para poder acreditar. Em outras palavras, Tomé estava condicionando a sua fé a uma coisa: eu só acredito se eu ver. Se a minha razão alcançar o que está sendo propagado. Eu só acredito se eu tocar. Então, minha fé está condicionada a uma razão visual e a um tato, a algo palpável. Por isso ele diz, se eu não tocar, se eu não ver, a minha conclusão é simples: eu não vou acreditar. E talvez a atitude de Tomé seja muitas vezes a nossa. Parece que Tomé está sendo radical. Parece que Tomé está sendo drástico sobre essa decisão. Mas pare para pensar e imaginar, irmãos. Imagine você passando 8 dias de estresse, 8 dias de frustração. Imagine você enfrentando 8 dias de tensão e decepção. Era justamente o que estava acontecendo com Tomé. O assunto era a ressurreição de Cristo. Agora imagine você 8 dias dentro de um assunto que você tanto espera. Frustrado, decepcionado, em tensão. Você angustiado. 8 dias. Imagine que alguém chega para você no 9º dia e diz assim, ou no 8º dia, diz assim: olha, aquilo que você esperava aconteceu. Qual era a sua reação? Talvez você diria a mesma coisa de Tomé: eu só acredito vendo. Já são 8 dias que eu não vejo nada e agora você vem me dizer isso. Eu só acredito tocando. Eu só acredito se eu conseguir realmente olhar, enxergar e apalpar. Talvez para Tomé essa seria a solução. E essa seria a forma dele ter paz. E para você, talvez, muitas vezes, essa é a mesma forma. Por isso que o primeiro problema que Tomé enfrenta, irmãos, para viver a descrença, é que ele é levado pelas emoções dele. Tomé é levado por suas emoções e ele condiciona o confiar e crer, ele condiciona o confiar e acreditar no Senhor a algo racional, visual e a algo palpável. E talvez essa seja a mesma circunstância que eu e você. Talvez estamos aqui por estar. Ou talvez estamos aqui por um convite, porque as crianças vieram se apresentar, ou porque o coral está se apresentando. E talvez estamos aqui dizendo: eu espero que termine logo, porque eu quero provar ali do lanche, provar ali das comidas natalinas. E parece-me que nós não estamos aqui porque cremos no Senhor, porque confiamos no Senhor. Parece-me que para muitas pessoas no nosso mundo, confiar no Senhor é ter que vê-lo, é ter que tocá-lo, é ter que estar na presença dele de forma real. As emoções de Tomé o levou, irmãos, a um esgotamento. As tensões de Tomé, as frustrações de Tomé o levou a uma indiferença em crer em Cristo. Sabe aquela perspectiva? Há tanto tempo eu espero e nada acontece, então eu vou viver indiferente. Eu vou viver sem confiar. Eu vou viver sem crer. Eu vou viver sem esperar. Se der certo, deu. Se não der, não deu, tudo bem. Parece-me que as nossas emoções têm coordenado e condenado a nossa vida sobre confiança em Jesus, sobre confiança em Cristo. E as emoções de Tomé o levou a uma vida pessimista, ou a uma atitude pessimista. Alguns historiadores e teólogos dizem que Tomé era assim porque ele era melancólico. Eu não quero entrar nos temperamentos fleumático, melancólico, mas alguns historiadores e teólogos dizem isso, inclusive o John MacArthur. Ele diz que a melancolia de Tomé fez com que ele fosse a um esgotamento emocional e fez com que ele não mais acreditasse que Cristo estava ressuscitado. O tempo passou e nada aconteceu, e agora aconteceu, então eu vou condicionar. Eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. Por isso que quem anda, irmãos, confiando nas suas emoções, possivelmente ele vive atitudes negativas para a sua própria vida. Ele vive palavras impensadas para a sua própria vida. Quem vive sendo guiado e conduzido pelas emoções, ele não vive pela confiança e pela razão
e a certeza de quem Cristo é, de quem Deus é, do que Ele prometeu e do que Ele faz. Ele vive guiado pelo seu esgotamento emocional, que vê o tempo passar e nada acontecer. E esse era o problema inicial de Tomé. Mas havia outra circunstância. O esgotamento, devido às suas emoções, o levou, irmãos, agora a acreditar se ele pudesse tocar, se ele pudesse ver o Senhor. Do versículo 27 ao 29, nós vamos perceber isso. 8 dias mais tarde, Jesus aparece. E é extraordinário porque Cristo diz assim, uma saudação maravilhosa, gloriosa: paz seja convosco. E depois que ele aparece, irmãos, o texto é muito claro. Depois que ele sauda a todos, ele fala com Tomé. E você percebe uma coisa, volta comigo ao texto, eu quero ler com você. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Veja, irmãos, depois de 7 dias, no 8º dia, Cristo aparece, sauda a todos, e a primeira pessoa que ele se direciona é a Tomé. E ele não age com rispidez. Ele não age, irmãos, com reprovação. Ele não está repreendendo Tomé. Ele olha para aquele homem que diz que só acreditaria se pudesse tocar e ver. E ele, sabe o que ele faz? Ele age gentilmente. Cristo gentilmente estende suas mãos. Cristo com ternura e com graça, porque o nosso Salvador, Ele é assim, Ele vem com sua maravilhosa graça, como nós cantamos nessa noite, e estende suas mãos e chama Tomé para estar perto dele, para o apalpar, no sentido de ver que ele não é espírito, que ele é carne. Veja, irmãos, Cristo sabia quem era Tomé. Lembremos, Tomé era um dos 12 discípulos. E Jesus, irmãos, escolheu Tomé, sabendo que ele era um homem melancólico, sabendo que Tomé era um homem que tinha força, mas ao mesmo tempo fraquezas, sabendo que Tomé tinha talentos, mas ao mesmo tempo tinha limitações. Mesmo Cristo sabendo que Tomé era um homem pecador, ele não deixou de escolher Tomé por causa das suas emoções, por causa das suas falhas. Pelo contrário, ele escolhe este homem, equipa, trabalha, trata, molda o coração dele para uma tarefa maravilhosa. E a tarefa dele é viver para a glória de Deus, é louvar ao Senhor com tudo que tem, com tudo que é. Contudo, irmãos, Tomé, ele teve uma atitude de somente crer se ele pudesse tocar e pudesse ver o Senhor. E parece-me que quando Cristo se volta para ele, coloca Tomé numa encruzilhada, coloca Tomé numa saia que justa, mas essa não é a perspectiva, e essa não é a intenção que o texto nos mostra. A verdade é que Jesus vem ao seu encontro e com palavras maravilhosas, e com palavras doces, com palavras graciosas, e está dizendo a Tomé: meu filho, aquilo que você disse, eu estou fazendo para provar uma coisa a você, que você precisa crer, que você precisa deixar de ser incrédulo, que você precisa deixar de ser cético, que você precisa deixar a sua desconfiança de lado. As palavras de Cristo em outras atitudes para Tomé era: conscientize-se, tenha ciência da realidade da minha ressurreição, tenha ciência de que tudo aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que há de vir. A palavra de Cristo a Tomé, irmãos, trouxe quebrantamento. A palavra de Cristo a Tomé trouxe transformação. E o texto nos mostra isso. Veja aqui o versículo 27, volte comigo. Depois que ele chama Tomé para ver e tocar, ele diz: Tomé, seja mais crente, deixe de ser incrédulo. E no versículo 28, nós vemos um homem quebrantado, nós vemos um homem agora transformado, nós vemos um homem agora moldado pela graça de Cristo e pelo Espírito Santo de Deus.
Veja que esse homem, no início, estava dizendo, movido pelas suas emoções: eu só acredito se eu ver, se eu crer. Perdão, se eu ver e tocar. Eu só acredito se eu olhar para ele e tocar. Esse homem estava condicionando sua fé ao Senhor. E Cristo foi ao seu encontro. E Cristo tratou as suas necessidades. E aquele homem que parecia melancólico, cético, descrente, agora no versículo 28, parece um homem diferente. Porque a resposta dele para com Cristo é: Senhor meu e Deus meu. Queridos irmãos, a resposta de Tomé, ele está fazendo uma perfeita e uma confissão maravilhosa, perfeita confissão e confissão maravilhosa perante o Senhor. Ele está confessando a Cristo toda a sua limitação. Ele está confessando a Cristo que apenas em Cristo, através de Cristo, é que a sua vida de fato é transformada, é modificada. Quando ele diz Senhor meu e Deus meu, John MacArthur, ele diz assim: é como se Tomé estivesse dizendo para Cristo, sabe o quê? Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor reviveu da morte. E eu devia ter acreditado uma semana atrás. Mas agora eu honro. Mas agora, Senhor, pela sua gloriosa ressurreição, pelo seu ministério amoroso para comigo, em meu favor, neste momento, eu declaro: o Senhor é Deus sobre a minha vida, e eu devo ser somente seu servo, somente seu adorador, somente um homem devotado, aquele que promete e cumpre sua promessa. E seja o que for que o Senhor mandar, em sua providência, seu modo de ordenar as coisas, eu devo tomar como vindo de suas mãos. Devo reconhecer que daqui em diante nunca estarei fora do teu alcance, fora do seu olhar, mas pelo contrário, eu estou presente na tua graça, e eu tenho que desfrutar sempre da tua companhia. Eu não acreditava nisso antes, mas agora eu creio. John MacArthur traz essa interpretação dentro da frase do que Tomé está dizendo. Outro teólogo vai dizer que a expressão Senhor meu e Deus meu também é uma confissão que Tomé está dizendo a Cristo. E eu quero ler para os irmãos. É como se Tomé estivesse dizendo: Jesus, o Senhor é meu Deus, meu Senhor e meu Deus Todo-Poderoso. Perdoe-me, Senhor, pelo meu ceticismo e pela minha irreverência. Aqui e agora, o meu voto é ser seu, pois o Senhor é meu e meu Deus. Sabe, irmãos, quando Cristo está chamando Tomé a abandonar o ceticismo, quando Cristo está chamando Tomé a deixar de lado a descrença, a desconfiança, Ele chama Tomé para viver uma intimidade, para viver um relacionamento, para viver uma dependência. Mas no versículo 29, o Senhor está dizendo para ele: você creu porque viu? Porque me viu, Tomé. Mesmo com sua confissão, você só creu porque me viu? E aí ele chega às nossas vidas. Bem-aventurado, Tomé, bem-aventurado somos nós. Sabe por quê, irmãos? Olha o que o texto nos diz: porque não viram e creram. Nós não vimos Jesus nascer, como nós cantamos essa noite. Como nós cremos? Nós não vimos Jesus morrer, ressuscitar. Mas como falei pela manhã, nós temos provas documentais, testemunhas oculares. Nós temos a certeza de que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Nós temos a certeza de que nossa fé não é um fanatismo, não é um feduísmo. A nossa fé, ela é ocular. A nossa fé, ela é racional. A nossa fé, ela é documental. A nossa fé, ela é espiritual. Porque Cristo veio, porque Cristo nasceu, porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou. Quando Cristo está falando isso a Tomé, Cristo está chamando ele a abandonar mais uma vez o ceticismo. Veja, irmãos, versículo 27, versículo 29 e versículo 31.
ele usa por 3 vezes a expressão crer no Senhor. Volte comigo ao texto. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulos, mas o quê? Crente. Versículo 29. Disse-lhe o Senhor Jesus: porque viste e creste, bem-aventurados que não viram, mas creram. Versículo 31, irmãos, olhe comigo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Sabe, queridos irmãos, Cristo está nos chamando, por meio do ensino de Tomé, a crer nele. O evangelista escreve com o propósito de que homens e mulheres possam acreditar que Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que foi desenhado dentro deste evangelho, que foi desenhado dentro das Escrituras, que os sinais revelam que Ele é o Deus encarnado. Por isso eu e você podemos, irmãos, pedir que Deus nos ajude a não permitir que as nossas emoções e as nossas descrenças venham sobre nós, trazer angústia, trazer melancolia, trazer esgotamento, trazer orgulho, rebeldia, dentre tantas outras coisas que eu poderia citar. Precisamos pedir ao Senhor nessa noite, ao Cristo que nasceu, que Ele nos ajude, irmãos, a não viver distante dEle, mas que Ele nos ajude a crer, confiar, não pelo que podemos tocar, nem pelo que podemos ver, mas por quem Ele é. Por isso, queridos irmãos, eu falei que no final nós iríamos entender a mensagem, compreendendo o nascimento de Cristo. Cristo nasceu, eu e você, nós não estávamos lá, mas nós cremos, e nós não podemos deixar de crer, nós não podemos deixar que as nossas emoções, assim como foram Tomé, nos façam deixar de confiar no Senhor, nos façam abandonar a nossa confiança, nos façam viver no ceticismo, seja qual for o problema, seja qual for as lutas. Está na hora, irmãos, de enterrar os nossos problemas, está na hora de enterrar as nossas emoções, está na hora, irmãos, de abandonar uma vida levada pelas nossas emoções. Será que você não cansou 2023? Em várias vezes você tomar decisões movidas pelas suas emoções e você entrar em problemas sérios? Será que você não cansou de viver em 2023 uma decisão baseada no ceticismo, no seu coração? O Senhor te chama para abandonar isso. O Senhor te chama nessa noite, como chamou a Tomé: não sejas incrédulo, a minha paz seja com vocês, a minha paz seja o arbítrio de vocês, a minha paz que excede todo entendimento esteja com vocês, porque Cristo é o príncipe da paz, Ele é a nossa paz. Por isso, queridos irmãos, se algo ainda te perturba nesse ano, hoje, se algo ainda te angustia, se algo ainda traz dor, melancolia ao seu coração, em nome do Senhor Jesus nessa noite, pelo Cristo que nasceu, pelo Cristo que vive, pelo Cristo que morreu, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja, viva crendo nele, confiando nele, abandonando todo ceticismo, toda descrença, deixando de ser guiado pelas emoções e sendo guiado pelo Filho de Deus, porque um Filho vos nasceu, um menino se vos deu, e sobre ele está todo o governo, sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Feche os seus olhos, converse com esse Senhor, abandone suas emoções sofridas, receba a paz, abandone suas emoções machucadas, receba a paz, abandone suas emoções doloridas, sofridas, seja por você ou por alguém que fez, e receba a paz de Cristo, que excede todo entendimento nessa noite.